Olá meus irmãos, olá minhas irmãs, que a paz de Deus esteja com todos vocês. Nós estamos aqui de volta para mais um vídeo deste canal. E hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico. Quero falar com vocês sobre a tatuagem. Afinal de contas, um cristão pode ou não pode fazer uma tatuagem? O que me incentivou a fazer esse vídeo foi a resposta que o líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, o missionário R.R. Soares, deu a uma de suas seguidoras na caixinha de perguntas e respostas lá do Instagram. Ele deu uma resposta que eu vou colocar aqui para vocês já já, tá bom? E nós vamos avaliar à luz da Bíblia se o que ele falou é certo ou é errado. Ele chega a dizer que quem faz tatuagem está brincando com Deus. E eu entendi que esse brincando com Deus que ele quer dizer é no sentido de zombar de Deus, de escarnecer de Deus, o que é muito perigoso e muito grave. Mas antes de eu colocar a resposta que ele deu à sua seguidora lá no Instagram, eu quero pedir você que ainda não se inscreveu no canal, que você se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e colabore com o seu like para que o YouTube entenda que o conteúdo aqui tem sido relevante e possa recomendar para outras pessoas, tá bom? Aqui embaixo tem área de comentários que você pode respeitosamente, claro, deixar aqui embaixo a sua opinião, o seu comentário, que também é muito importante para nós. Mas vamos à resposta que R.R. Soares deu lá no seu perfil no Instagram a uma de suas seguidoras. Ô Jânio, não é só porque eu não gosto, né? Que eu acho muito feio uma foto de gosto, mas Levítico 19:28 fala assim: pelos mortos não dareis corpos na vossa carne, ponto e vírgula, nem fareis marca alguma sobre vós, acabou, eu sou o Senhor. Eu obedeço a palavra de Deus. Eu acho que o cristão que faz, ele está brincando com Deus. Está bem claro aqui. E depois não sai. Para tirar, meu Deus, é muito sofrimento. Para que fazer isso? Bom, como vocês viram aí, ele foi muito claro, dizendo que quem faz tatuagem está brincando com Deus. E ele deixa até, assim, claro a opinião pessoal dele, dizendo que ele acha até feio. A ideia minha aqui nesse vídeo é pegar esta fala de R.R. Soares para nós avaliarmos à luz da Bíblia o que a Bíblia vai dizer sobre a tatuagem. Eu não quero aqui falar mal de igreja de ninguém, ficar criticando aqui o líder da igreja, R.R. Soares ou qualquer líder. A ideia é trazer esses argumentos para a Bíblia e nós vamos aqui tecer alguns comentários, talvez tirar aqui as dúvidas, inclusive da classe jovem, cristã, que às vezes quer fazer uma tatuagem, mas está sempre com aquela dúvida se pode ou não pode, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia não diz, se é pecado ou não é pecado. E você percebeu que ele citou o texto de Levíticos, capítulo 19, versículo 28. E esse texto, lá do Antigo Testamento, do período da lei, quando o Senhor estava dando algumas ordens, alguns mandamentos, diretrizes para o povo de Israel, esse texto é o texto favorito daqueles que condenam a prática da tatuagem. Os crentes, os cristãos que não concordam com a tatuagem, geralmente usam o texto que R.R. Soares usou para dizer que é pecado. Mas vamos ler na palavra de Deus e se realmente esse texto pode ser aplicado no nosso tempo para condenar quem faz tatuagem, dizendo que a tatuagem é pecado. Diz assim, ó, pelos mortos não façam cortes no corpo, nem ponham marca nenhuma sobre vocês. Eu sou o Senhor. Se nós formos fazer o que devemos fazer com a Bíblia, que é contextualizar os textos, nós vamos ver que esta ordem de Deus aqui está sendo dirigida ao seu povo, lá no Antigo Testamento, que é o povo de Israel. E o versículo 28, ele está dentro de um contexto onde tem outras regras, outros mandamentos. E especialmente no versículo 28, a ordem de Deus é para que o povo não façam marcas ou tatuagens na pele que envolvia um ritual religioso, pois algumas práticas religiosas, os pagãos marcavam o seu corpo, a sua pele, fazendo tipo que uma identificação com o seu ídolo. Ou seja, marcar o corpo, como a Bíblia diz aqui que nós lemos em Levítico, faz parte de um ritual idólatra. E a ordem de Deus, quando vocês entrarem lá na terra que eu vos darei, a terra prometida, olhem, cuide, para que vocês não se comportem
como os pagãos, como os ímpios, que marcam seus corpos em práticas rituais, adorando seus ídolos. Ou seja, esse texto, além dele não ser uma ordem direta para a igreja, o contexto diz respeito a marcas que os povos pagãos faziam em seus corpos em relação a seus cultos, às suas oferendas, aos seus rituais religiosos diante de seus ídolos. É isso que Levítico 19, versículo 28 quer dizer. Aí, se nós formos usar Levítico 19 e 28 para trazer para hoje, os dias atuais, para a igreja, o que podemos aproveitar desse texto são os princípios contidos nele. Ou seja, ninguém pode usar o seu corpo, fazer uma marca no corpo, qualquer outra coisa que diz respeito à idolatria. O texto ainda deixa claro: pelos mortos não fareis marcas em sua pele, no seu corpo. Se eu for levar literalmente esse texto, qual é a orientação? Não marque o corpo de vocês por alguém que já morreu. Era um costume pagão, um ritual pelas pessoas que já morreram. E aí as pessoas marcavam seus corpos. Esse tipo de ritual envolvendo pessoas mortas. Esse é o sentido do texto. Então quem usa esse texto para condenar tatuagem, a tatuagem em si, hoje, está equivocado. Sobre tatuagem, a Bíblia não dá nenhum mandamento direto, específico. Se nós formos olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, não tem nenhuma regra direta para a igreja, um mandamento específico falando sobre tatuagem. Para ser sincero, eu encontro apenas 2 textos, forçando muito um terceiro, onde eu encontro passagens onde falam sobre marcas no corpo. Um deles é o que nós acabamos de ler, Levítico 19, 28, que diz respeito a uma prática de culto pagão e não a tatuagem em si. E vemos lá em Apocalipse a visão que João teve do Senhor Jesus glorificado. Eu vou fazer tatuagem porque lá em Apocalipse João disse que viu o Senhor Jesus com a sua coxa tatuada. Vamos ver o que Apocalipse diz. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bom, quem se apega a este texto para fazer tatuagem, porque João viu Jesus tatuado na coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem se apega a esse versículo, meu Deus, é muita ignorância, porque primeiro que é uma visão, nós não sabemos se é um sentido literal ou metafórico do texto. Segundo, como eu disse, é apenas uma visão. Terceiro, olhando para o contexto, novamente, nós vamos ver João ver Jesus com os olhos como chama de fogo, uma espada afiada da sua boca. Ou seja, coisas que não faz nenhum sentido, naturalmente falando. Ninguém vai conseguir sair, tirar uma espada da sua boca. Você não vai ver ninguém por aí com o olho como chama de fogo. Então, assim, mais uma vez é um texto isolado, é um versículo isolado que alguns adeptos da tatuagem, da prática da tatuagem, querem pegar para dizer, olha, lá em Apocalipse João viu Jesus com a sua coxa tatuada, como se Jesus tivesse entrado aí em um estúdio, né, ali onde faz a tatuagem, e tivesse tatuado a sua coxa. Então, assim, é uma ignorância sem tamanho. E um terceiro texto que eu vejo falar sobre marca é a marca da besta, capítulo 3 aqui de Apocalipse, e que também não fala nada de tatuagem. Ali é uma marca que, né, faz parte ali do período do anticristo, que as pessoas serão marcadas, período escatológico, não tem nada a ver com tatuagem, como vemos hoje. Ou seja, não há na Bíblia nenhum mandamento para a igreja que proíba fazer tatuagem. Mas também não há nenhum mandamento na Bíblia para a igreja que permita fazer a tatuagem. Porém, na Bíblia há alguns princípios que nós podemos aplicar à prática da tatuagem. E aí, pode ser que seja pecado. E eu vou aqui citar para vocês algumas coisas que nós precisamos analisar em relação à tatuagem. Alguns princípios precisam ser enaltecidos e nós vamos deixar claro aqui. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, eu uso esse texto, eu sempre vou citar esse texto aqui no canal. Paulo vai dizer assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faças tudo para a glória de Deus. A pergunta sempre tem que ser a mesma. Essa tatuagem, essa prática, eu vou estar glorificando a Deus? Essa é a primeira coisa que eu preciso analisar. Ao fazer uma tatuagem, o nome do Senhor Deus estará sendo glorificado? Nós temos que ter em mente que tudo que nós fazemos neste mundo, no nosso dia a dia,
precisa glorificar Deus. Tudo. Quando você cuida de um filho, quando você cuida da sua esposa, quando você faz um trabalho doméstico, quando você sai para trabalhar de manhã, quando você vai fazer uma compra, quando você vai estudar, quando você vai comprar um objeto, tudo, uma roupa que você veste, um corte de cabelo, tudo um cristão precisa avaliar se aquela prática, aquela minha obra, aquela minha ação, aquela minha atitude, o nome do Senhor vai ser glorificado ou vai ser escandalizado, vai servir de zombaria, de escárnio, de ignomínia. E eu vou ser sincero para vocês, dificilmente alguém quando faz uma tatuagem, um cristão, está preocupado se Deus está gostando ou não. Está preocupado se Deus estará sendo glorificado ou não. Então já está aqui o primeiro princípio que eu aplico sobre a prática de fazer tatuagem e que pode já ser o suficiente para muitas pessoas não querer fazer. A Bíblia diz também que Deus nos sonda, a Bíblia diz que Deus nos conhece, a Bíblia diz que Deus pesa o coração do homem. Carta aos Hebreus, capítulo 4, vai dizer que a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, e é apto para discernir as intenções do coração. Com que intenção alguém está fazendo uma tatuagem? Qual é a razão de você fazer uma tatuagem? Quais os motivos que levam você a fazer uma tatuagem? O que está aqui na sua mente, no seu coração? Por que você quer fazer uma tatuagem? Ou seja, Deus ele vai avaliar as intenções do seu coração. Este é mais uma questão que deve ser avaliado por aqueles que querem fazer uma tatuagem. Estou falando aqui especificamente para um público cristão, porque o público não cristão não vai se preocupar com nada disso, vai pegar e vai fazer e pronto. Estou falando aqui para cristãos, que eu sei que tem muitas igrejas que dá liberdade para fazer tatuagem, incentiva até, muitos líderes até incentivam fazer tatuagem, mas não para pensar sobre essas questões que nós estamos avaliando aqui. Terceiro ponto, mais um ponto que precisamos ponderar. Você que ainda é adolescente ou ainda é jovem e mora debaixo do mesmo teto que seus pais. Você ainda tem seus pais como seus tutores. A Bíblia diz que nós devemos honrar pai e mãe. Essa decisão de fazer uma tatuagem está indo contra a vontade de seu pai e de sua mãe? Seu pai e a sua mãe dizem para você não fazer e não importa a razão por que eles disseram. Você precisa apenas entender que você precisa honrá-los. Você está submisso a seus pais. Então você deve satisfação a eles, obediência a eles. Então antes de chegar em casa como um rebelde, desobediente, né, e já mostrar o braço, a perna, sei lá o que, qual parte do corpo, seus pais dizendo que já fez, procura saber deles qual é a visão que eles têm sobre isso. E o que eles disserem é o que vale. Se seu pai e a sua mãe não concordam, não quer que você faça, então, em obediência à palavra de Deus, que diz que você é submisso a seu pai e a sua mãe e deve honrá-los, então não faça a tatuagem. A maioria das pessoas que eu vejo que fazem tatuagem, geralmente elas fazem para homenagear alguém. Muitos evangélicos, inclusive, botam cruz, um texto bíblico. Ah, eu tatuei, mas eu botei um texto bíblico, uma palavra de Deus. O que adianta eu fazer uma tatuagem dizendo que eu estou homenageando alguém, mas na minha prática, as minhas atitudes não honram esse alguém, não homenageiam esse alguém. Tatuo um versículo da Bíblia, eu tatuo a cruz, eu tatuo a coroa de espinho, boto ali um versículo bíblico, mas na prática eu não abro a Bíblia. Na prática eu não vivo o Evangelho. Na prática, no meu dia a dia, eu não me assemelhei a Cristo em nada. Quando alguém olha para mim, me vê mais parecido com uma pessoa do mundo, um não crente, do que com um crente. Aí eu te pergunto, que homenagem é essa? Uma outra observação a respeito de fazer ou não tatuagem. Vai trazer algum escândalo para o meio que você vive? Pensa nisso. A igreja que você congrega, sua família, o contexto social que você vive, você vai gerar algum escândalo ao fazer a tatuagem? Porque Paulo também vai falar sobre isso na sua carta aos Coríntios, capítulo 8. Ele vai dizer que algumas coisas que nós vamos fazer, o ato em si ali não é nem pecado, mas por causa do escândalo que eu possa causar a um irmão que tem uma consciência ainda fraca, que entende que aquilo ali é pecado, por causa dele, para não fazê-lo pecar, para não fazê-lo tropeçar, então eu não faço. Paulo ainda vai dizer assim, cuidado para que a liberdade que vocês têm em Cristo Jesus não seja motivo para escandalizar e ser tropeço para os fracos. Aí ele vai dizer, se comer carne em si não é pecado algum. Por exemplo, pessoas que fazem missões e vá para algum país que lá na cultura deles, algum prato típico do Brasil
é considerado imundo. Aí você vai comer porque aqui no nosso país é normal. Então, por causa daquele irmão que está ali, novo convertido, que foi recém-evangelizado, para evitar que ele tropece e peque, então você não vai fazer. E esse é um princípio que deve nortear a vida de qualquer cristão em relação à nossa liberdade cristã. Então, se essa tatuagem que você quer fazer, você sabe que vai escandalizar alguém, então o melhor que você tem a fazer, por causa do amor ao próximo, do amor a teu irmão, não fazer. E uma coisa, preciso deixar muito claro aqui, não estou falando de gosto pessoal, tá? Tem gente que acha feio tatuagem, tem gente que não gosta de fazer, não faz porque não quer, entendeu? Então, assim, não estou falando de gosto pessoal, estou falando de pessoas que vão, de fato, tropeçar na fé e acham que aquele ato é um ato pecaminoso. Porque muitas pessoas, eu não faço porque eu não gosto. A Bíblia não está falando aqui de gosto pessoal. Sobre gosto, nós podemos ler, por exemplo, Romanos 14, quando Paulo vai dizer que alguns fazem caso de dias e outros não fazem caso do dia, para eles todo dia é a mesma coisa. Então, quem faz caso do dia, para o Senhor faz. Quem não faz caso do dia, para o Senhor não faz. Você que não quer fazer algo, é para o Senhor que você não vai fazer esse algo. E você que quer fazer algo, é para o Senhor que você vai fazer este algo. Essa é a liberdade cristã. Então, assim, eu não gosto de vestir determinada roupa, que não é pecado. Eu simplesmente não gosto de usar, de vestir. Já tem um irmão que gosta. Não é porque eu não gosto que eu vou dizer que é pecado. Deu para entender? Eu não gosto, aí ninguém deve usar porque eu não gosto. Ninguém deve fazer porque eu não quero. A questão não é essa, senão você vai viver em função do gosto dos outros. A questão é que é o pecado. Houve uma época que a tatuagem, até na sociedade comum, as pessoas não queriam fazer. Hoje, as pessoas já aderiram à tatuagem como se fosse uma roupa do corpo. Mas o grande problema da tatuagem é que é algo que vai ficar ali permanentemente. Em relação às mulheres, por exemplo, Paulo vai citar lá na carta a Timóteo, Pedro também vai falar, que os enfeites das mulheres não seja o adereço que ela usa, não seja o frisar dos cabelos, a compostura de vestes, mas que seja um enfeite no coração. Ou seja, se Paulo fala isso de algo que você pode tirar, por exemplo, um brinco você pode tirar, você passa um batom, depois você pode tirar, você faz um corte de cabelo, faz um penteado, depois você pode se desfazer dele. Agora, se Paulo fala que a gente não deve dar atenção para coisas que a gente pode se desfazer, imagine uma tatuagem que você não pode simplesmente chegar lá e tirar. Chegar lá debaixo do chuveiro e tirar, né? E outra coisa, muitas pessoas quando começam a fazer tatuagem, elas mesmas dizem que não conseguem parar de fazer, porque vira um vício. Fazem uma, depois querem fazer a segunda, a terceira, daqui a pouco está com o corpo todo tatuado, não tem nem mais espaço onde colocar tatuagem. Por quê? Porque vira um vício. Aí eu te pergunto, convém para o cristão estar viciado em alguma coisa neste mundo, de forma que não consegue abandonar, largar? Mais uma ponderação que nós devemos fazer sobre este assunto. Observe se essa tatuagem não vai servir de empecilho para você seguir uma carreira profissional. Houve um tempo que as Forças Armadas não aceitavam pessoas tatuadas. Eu não sei hoje como está, mas não aceitavam. Existem alguns ambientes profissionais que você não pode estar com tatuagem assim tão exposta. Existem lugares, você que tem um chamado de missões, você pode até ir para países que lá não aceita. Então a sua tatuagem pode servir de empecilho. Então são algumas coisas que você precisa questionar e não sair na empolgação, entendeu? Muitas pessoas hoje fazem tatuagem por modismo. É só moda, é seguir a moda do mundo. E para finalizar, o apóstolo Paulo diz que a par de Cristo deve ser o árbitro, deve ser o juiz em nossos corações. Se você faz alguma coisa e você está na dúvida, a Bíblia diz que a dúvida é pecado. Se você vai fazer alguma coisa que depois você vai se sentir culpado, é melhor não fazer. Você tem que estar firme e consciente daquilo que você está fazendo. É isso que a Bíblia diz. Então, se você está com dúvida ou está com o coração pesado, sem saber se faz ou não faz, você quer fazer porque alguém fez da sua família, o amiguinho fez, o colega fez, aí você vai fazer só por isso, mas dentro do seu coração você está ainda pesado, você ainda está na dúvida, não faça, não faça. Essa é a explicação que eu queria dar sobre este assunto. Você que veio do mundo já com tatuagem e ainda está aí se sentindo culpado pelo que tenha feito, fique tranquilo. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância. Então você já foi perdoado, fique em paz. Você que mesmo na igreja um dia fez tatuagem, entendeu? Se você agora está culpado e não devia ter feito, peça perdão a Deus, fim de papo, o Senhor Jesus te perdoa. Agora você que nunca fez tatuagem, está na igreja e quer fazer, então avalie todas essas considerações que nós falamos aqui no vídeo. E outra, você faz parte de um grupo de irmãos, uma denominação, tenha cuidado.
Vê com o seu líder, com o seu pastor, os outros irmãos mais experientes na igreja, o departamento ao qual você faz parte. Eu não vou dizer o que R.R. Soares falou, que quem faz tatuagem está brincando com Deus. Mas você vê com o seu líder, com o seu pastor, com a sua família, e não tome decisões precipitadas de algo que você de repente vai se arrepender. Eu não entendo muito de tatuagem, nunca fiz, não tenho vontade de fazer, mas pelo que eu entendo, acho que não é tão fácil retirar depois que faz e é bem caro. Então pense bem e avalie todas as considerações, as ponderações que nós fizemos aqui nesse vídeo. Deus abençoe vocês. Eu fico por aqui. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você entendeu, as suas opiniões. Suas opiniões são bastante relevantes para nós aqui. Amém? Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo, querendo Deus.